Vascão começa aí a temporada com o pé direito, goleia o Maricá. Muita coisa bacana que a gente vai trazer aí nesse pós-jogo. Tem notícia aí do Brenner, né? Brenner que fecha essa contratação aí também. Jogador super importante para estar formando aí um elenco mais forte no Vasco. O Ryan, que é pauta aí de debate aí nos bastidores. Muitos times interessados em levar o Ryan. Simplesmente brilha, faz 2 gols. O moleque já começou destruindo em 2026 e parece que fica cada vez mais difícil segurar o Ryan, né? Segurar, que eu digo, a longo prazo, porque o Vasco trabalha aí, né, forte para pelo menos segurar ele aí até a metade do ano. Mas vamos estar reagindo, vamos ver o que o pessoal da ESPN trouxe aí e depois a gente volta com mais notícias e a nossa opinião aí, tá bom? Vamos lá pro vídeo. O Vasco e Maricá, o Cruz Maltino venceu por 4-2. Quem abriu o placar? Ryan. 6 minutos de partida, ele fez 1-0. Aí, aos 25 minutos, o Coutinho fez o segundo, 2-0. O Maricá diminuiu aos 37 minutos. Tudo no primeiro tempo, com o Alex Azeredo. 4 minutos depois, o Lucas Piton, ele foi expulso por essa falta aí no Pablo Tomás. Agora estamos no segundo tempo. Aos 4 minutos, o Ryan fez o terceiro do Vasco. Muita potência, né? Ele tem muita potência. A defesa desistiu, você percebeu? Deixa quieto, vai. Ninguém vai chegar mesmo. Você percebeu? Como diria o Rogério Ceni, era com o Hendrick ou era com o Estevão? O Rogério Ceni olhou uma vez e falou, deixa pra lá, deixa ele fazer o gol dele, não tem o que fazer. 9 minutos, o Cuesta anotou o quarto e o Maricá ainda diminuiu com o Marcelo. Ficou nisso, tá? 4-2. E o Ryan... Bom, agora o Vasco tem que esperar porque é muita gente interessado no Ryan. E aí pode barganhar um pouco mais também, Zupa. Eu não sei se algum clube agora vai chegar nos 50, né, de euros que o Vasco quer para liberá-lo. Sim. A proposta do Bournemouth não é ruim, né? 30 e poucos, né? Quase 35 milhões de euros, ela não é ruim. Mas se não é o que o Vasco quer, o Vasco pode tentar esticar a corda. O Bournemouth é um time que faz uma temporada ruim da Premier League, mas é um clube organizado na sua maneira de jogar e que costuma apostar em jogadores menos conhecidos e revendê-los para clubes grandes. Sim. O Bournemouth acabou de vender o seu principal jogador para o Manchester City, que é o Semenyo. E o Ryan viria exatamente para o lugar do Semenyo, até porque são jogadores de característica um pouco semelhante em relação à potência, à velocidade, à agressividade, poder de finalização de fora da área também. Então, faz sentido o Bournemouth pensar no Ryan para esse momento. E tem uma questão, pensando pelo viés do atleta, que vale a discussão. Porque a gente olha para o potencial do Ryan e a gente fala, pô, o Ryan é um cara que pode ir para o Borussia Dortmund. O que é melhor? Ele ir para um clube grande, onde ele vai ter que lutar mais pelos minutos, ou ele ir para um clube intermediário, onde ele vai jogar o tempo inteiro e de se desenvolver melhor para dar um outro passo para o clube grande? Segunda opção. Acho que vai muito de caso a caso, mas pode ser um movimento interessante para o Ryan chegar na Premier League via Bournemouth, que é um time que não vai cair, e se desenvolver e dar um passo depois adiante. A gente já vendo o Igor Thiago no Brentford, vai para clube grande com certeza. O Ryan é melhor que o Igor Thiago, tem mais potencial. Então, acho que não seria um movimento ruim, não. Seria menor em termos de dimensão. Sim. Ele pode mais do que o Bournemouth, mas é um passo, né? Poderia ser um passo interessante. A gente, inclusive, falava sobre isso na possibilidade dele ir ou para o Borussia Dortmund ou para o Bayern de Munique. Isso. E pensávamos, será que não é melhor ir para o Borussia Dortmund porque ele conseguiria jogar mais? São bons problemas, né? Imagina se todos esses clubes estiverem realmente interessados. E com muito dinheiro também, né? É o desfecho de algo que a gente fala há bastante tempo, né? O Ryan não vai durar muito, o Vasco sabe disso. Embora o Diniz, eu tenho lido aí, tenha dito que essa não é a melhor proposta que vai chegar para o Vasco em nome do Ryan, que dá para esperar, assim, o retorno técnico se estende um pouco de um jogador que faz muita diferença. Talvez seja verdade mesmo. Cada vez que entra em campo, mas aí se luta contra a vontade do próprio atleta, das pessoas que trabalham com ele, dos seus familiares, e é perfeitamente compreensível que seja assim. E se por acaso o Ryan for mais um jogador a sair precocemente, deixando na sua torcida, no caso do Vasco, aquela coisa da saudade do que não se viveu, sem querer lembrar de outros episódios,
Será compreensível porque o futebol brasileiro tem se notabilizado há muito tempo por nos apresentar casos assim. Não são poucos e ele não será, evidentemente, o último. Entre ir para a Alemanha, para um clube de médio a grande, que é o Borussia Dortmund, na Alemanha, né? Mas com boas experiências internacionais e Champions e tal. Para um gigante do futebol mundial, que é o Bayern de Munique, ou para o Bournemouth, se tivesse chegado a uma proposta do Bayern, não haveria discussão. Então, dá para a gente entender que não é bem assim, mas, de qualquer maneira, essa via que o Gustavo descreveu, de ir para um clube que é estruturado e já existe a ideia de comprar, desenvolver, valorizar e vender, faz parte dos interesses dele também, porque ele não vai ser vendido, evidentemente, para um clube menor do que o Bournemouth. E vai poder realizar, talvez, o sonho de jogar num grande clube europeu. Muito bem. Olha, o Rayan indica, então, que ele fica aí mais 6 meses, pelo menos, no Vasco. E sabe quem vai estar ao lado dele, ali no ataque? O Brenner, porque o Vasco está se movimentando no mercado da bola e o dia foi esse. E a novidade de hoje foi essa, no mercado do Cruz Maltino. Titulares todos, o pessoal da Copa do Brasil parecia que ia ser um atropelo. Mas aí teve a expulsão do Lucas Piton, que mudou um pouco a cara do jogo. Os detalhes você que conta pra gente, Jufo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Edu. Todo mundo ligado no Sport Center. Estou aqui na saída dos jogadores em São Januário, depois dessa estreia do Vasco no Campeonato Carioca. Vitória por 4-2, como você bem disse, um jogo para lá de entretenimento, né? Para todo mundo que estava assistindo, para lá de maluco. O Vasco abriu 2-0 com facilidade, atuou com os titulares, até o Lucas Piton, que vinha se recuperando de uma lesão no joelho, foi confirmado ali entre os 11 titulares. Abriu 2-0 com certa facilidade. Rayan fez o primeiro gol do Vasco no ano, depois Coutinho ampliou. Aí o Vasco acabou sofrendo um gol do Alex Azeredo e aí teve esse lance do Piton, que ele acabou sendo expulso num lance de perigo. Ele perdeu a bola na frente da área de defesa do Vasco, fez a falta e acabou sendo expulso, o que daria um gás para o jogo. O Vasco ganhando por 2-1 com um jogador a menos, mas no segundo tempo o time voltou a elevar o nível físico e de disposição. O Rayan mais uma vez fez um gol, fez o segundo dele na partida, o terceiro do Vasco, e aí para completar o Cuesta fez o quarto gol da equipe Cruz Maltina. No final do jogo ainda teve tempo do Marcelo diminuir para o Maricá, mas ficou nesse 4-2 para o Vasco. Estreia no Campeonato Brasileiro com o time titular, com o time considerado ideal para começar o ano já se preparando fisicamente. O técnico Fernando Diniz falou dessa importância do time chegar ao final de janeiro ali no Campeonato Brasileiro, todo mundo 100% fisicamente, já com ritmo de jogo. Então, ao invés de fazer como os rivais aqui do Rio, né, o Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco começou com força máxima no Campeonato Carioca e uma boa vitória. Clima em São Januário também de despedida. Primeiro para o Rayan, que fez 2 gols na partida, foi o nome desse jogo, muito gritado, a torcida do Vasco pediu para ele ficar no time. Rayan, que negocia com o Bournemouth da Inglaterra, tem ali uma proposta na mesa de 35 milhões de euros mais 5 de bônus. Vasco ainda tem essa negociação entre o Rayan e o clube inglês. Está tudo certo, já tem um contrato acordado, mas falta o Vasco ainda aceitar essa proposta. O time Cruz Maltino quer vender a joia só no meio do ano, não tem interesse em se desfazer dele em janeiro, mas o Rayan já demonstrou interesse em ir para o futebol europeu agora. Outra despedida foi de um ídolo recente, o Pablo Verratti, que começou no banco, a torcida vinha pedindo a entrada dele, a expulsão do Piton deu uma prejudicada, né, porque o Vasco estava com um jogador a menos, mas aí a partir do momento que o time Cruz Maltino fez o 4-1, a torcida voltou a pedir Pablo Verratti em campo e o Diniz atendeu, botou o atacante, ele entrou e quase fez um gol já no primeiro lance. Enfim, já em tom de despedida, o Verratti fazendo possivelmente o último jogo com a camisa do Vasco. O argentino que negocia com o Cerro Porteño aí um contrato de 3 anos para ir para o futebol paraguaio. Esse que seria o último grande contrato da carreira do Verratti, ele que já está com 37 anos, então já tem uma negociação muito avançada para ir ao futebol paraguaio. Esses 2 jogadores, já 2 símbolos, que na temporada passada foram os 2 artilheiros do Vasco no ano. O Verratti fez 27 gols e o Rayan fez 20, podem sair de uma vez só, já nesse clima de despedida aqui em São Januário, Edu. Valeu, Jufô. Qualquer novidade, nos acione, a gente volta com você aí, a saída dos jogadores, etc. Virou 2-1,
2-1 no segundo tempo também, final 4-2. Coutinho fez um golaço. E, aliás, o Coutinho, no intervalo, ele fala num tom de despedida já do Rayan. Ele fala, não, tomara que continue com a gente, mas já falando do talento do jogador, como dava para reconhecer desde garoto e que deseja boa sorte para ele. Aí ele falou, não, mas espero que continue com a gente, mas a saída parece questão de tempo do Rayan. Vamos aos números do jogo, antes do Elton falar mais com a gente sobre essa vitória do Vasco na estreia do Campeonato Carioca. O show dos Coringas do Diniz. O Vasco teve 59% de posse de bola contra 41% do Maricá. Olha só, finalizações, um empate. 14 para cada time. 10-4 em finalizações no alvo. Gols esperados 2,6 do Vasco, 0,9 do Maricá. Escanteios 5-3 para o Maricá. E aproveitamento nos duelos maior do Vasco, 61 contra 39%. Aqui o tempo de bola rolando foi superior ao do Morumbi. Tivemos 56 minutos. Agora, não deixa de ser surpreendente, né, Elton? O Vasco foi o último time a se despedir da temporada de 2025, ao lado do Corinthians, porque foi até a final da Copa do Brasil. E a turma estava toda lá, logo na estreia, contrariando o que os outros estão fazendo, indo num sentido contrário, né? Porque o Botafogo, por exemplo, a gente vai falar já, foi com o Sub-20, Flamengo também. E o Diniz querendo dar uma injeção ali, já de nova temporada para a sua equipe. O Flamengo no Intercontinental também, né? Esticou um pouco mais a sua temporada junto com Vasco e Corinthians, que realmente terminaram ali próximo praticamente dos festejos natalinos, né? Não tem nem um mês que estavam jogando ainda essas duas equipes. O Diniz, ele gosta de intensidade. O Diniz, que teve um começo de temporada, aliás, os começos, né, têm sido complicados para o Diniz. Começou a temporada na seleção brasileira, acabou ali sendo demitido, depois, pouco tempo depois, acabou saindo do Fluminense, começou a temporada no Cruzeiro e rapidamente, né, acabou saindo. Ele agora no Vasco, nessa reformulação que o Vasco vai fazer certamente, né, nesse elenco ao longo dessa primeira metade da temporada, começar com uma vitória é muito importante e trazendo os seus principais jogadores. Essa questão é que ele certamente vai dosar também, Edu, ao longo desses dias até começar o Campeonato Brasileiro, né? Porque realmente esticou a corda até o fim do ano passado, e a gente falou muito sobre isso no ano passado, que era um Vasco desgastado por ter um elenco muito curto, e muitos desses jogadores atuavam 70, 75 minutos, várias partidas de Campeonato Brasileiro e de Copa do Brasil, então o desgaste foi muito grande, mas mesmo assim, Andrés Gomes, cara valorizado também nessa segunda metade da temporada passada, com assistência, Coutinho, um gol e uma assistência para o Rayan, né? Um dos gols do Rayan com assistência do Coutinho. O Rayan também sendo artilheiro, os caras importantes, né? O Nuno Moreira só não foi tão importante quanto esses três, porque com a expulsão do Piton, ali no fim do primeiro tempo, o Diniz colocou o Pumita, né, para fazer a função de lateral esquerdo e tirou o Nuno Moreira, e aí ele acabou jogando menos do que os outros. Mas é um Vasco que se desenha com esses caras. Pode ter o Brenner, que é um jogador que faz a função de referência, pode não ter o Verratti. E aí é fato que isso a gente já discutiu aqui, né? Que não é a primeira opção para essa equipe do Diniz. Mas foi importante, Edu. Vale a questão do resultado, acima do desempenho principalmente. E a gente tem que repetir, né? Normalmente a gente fala isso no início da temporada, só que essa temporada ainda é pior, porque não teve pré-temporada, né? Então, temos que olhar com aquele filtro diferente. Rapidinho, Elton, porque a gente vai falar mais do Brenner, porque se tem gente saindo, tem gente chegando também. É o Vasco, o ex-São Paulo. O Brenner, atacante. Mas o Bournemouth parece ser uma boa opção para o Rayan. A gente falava do interesse dos gigantes alemães, né? Do Bayern de Munique, do Borussia Dortmund. O Bournemouth parece ser uma boa opção? Parece porque um clube que ganhou uma certa estrutura nas últimas temporadas para disputar a Premier League sem pensar em rebaixamento o tempo todo. Então ele teria a possibilidade de jogar numa equipe de meio de tabela, numa porta de entrada para uma grande liga. E é o que muitos jogadores têm feito, né, nesse movimento. O próprio Evanilson foi para o Bournemouth para jogar também a competição. É um time que perdeu o Semenyo, né? Acabou negociando o Semenyo para o Manchester City, e é uma posição que o Rayan conhece muito bem. Então acho que seria uma boa para ele.
Claro que os alemães talvez venham com um pouco mais de grana, mas até os clubes médios e pequenos da Premier League, não é, Edu? Tem bala na agulha para contratar jogadores relevantes do futebol brasileiro, que é o caso do Ryan. Eu acho que seria uma boa para ele. Não é uma boa para o Vasco no sentido técnico, mas precisa ser muito no sentido financeiro também, porque o Vasco precisa, e a gente sabe, o Ryan é o primeiro da fila para ser negociado. Agora tem que ser muito bem negociado, porque o Vasco não pode perder uma joia a qualquer troco, né, Edu? Principalmente nesse momento financeiro difícil que o clube vive. Já deixou 2 na estreia do Campeonato Carioca, pode até ser a despedida do Ryan. Vamos acompanhar. O Andrés Gomes também, né? Que jogada que ele faz para o primeiro gol do Ryan, né? Primeiro gol do jogo. Agora, se ele tá saindo do Vasco, o Verratti também, como eu disse, tem gente chegando. O Elton também falou sobre o Brenner. Vamos dar uma olhada, informação também no nosso site, espn.com.br, que o Vasco acerta, então, a contratação do atacante da Udinese, que atuou nos Estados Unidos, também ex-jogador do São Paulo. Para falar dele, a gente vai convocar já o Caio Alves, mas antes os números do Brenner. 10 jogos, 6 gols pelo Cincinnati no ano passado, média de 0,6 gol por jogo, uma assistência, 124, quase 125 minutos para participar de um gol. Ele estava no Cincinnati, emprestado pela Udinese. Agora sim. Torcedor Cruz Maltino, então tá aí, né? Esse foi o corte muito bacana. Acompanhamos aí diversos temas ligados ao Vasco, né? Começamos aí com o pós-jogo. O Vasco faz uma goleada para cima do Maricá. Diniz vai com o time titular, mostrando ali, né, quer dar ritmo ao time, quer buscar uma temporada ali onde o Vasco seja um pouco mais equilibrado que a gente fala é no sentido de estabilidade a longo prazo mesmo, né, você manter uma consistência de jogo, então para isso é um jogo que tem que ser treinado. Esse jogo do Diniz é uma coisa que exige muito dos jogadores e eles têm que entender bastante, porque é um efeito dominó, né? Se um acabar fazendo um erro ali, acaba acarretando aí na parte negativa do time inteiro, né? Então, o time tem que estar bem sincronizado, por isso o Diniz, diferente da maioria dos times, colocou os jogadores principais para jogar, e aí a gente vai ver ao longo da temporada se é uma decisão correta, né? Mas a princípio tá aí uma goleada para cima do Maricá. Vasco começa com o pé direito, acho que isso também é importante, tem que ser levado em consideração. E quem começou aí com o pé mais direito ainda foi o Ryan, jovem do Vasco aí, que desperta interesse em diversos clubes da Europa, né? A gente tem pessoal da Premier League, os alemães aí, bastante gente querendo contratar o Ryan. Vasco pretende aí pelo menos segurar mais 6 meses, né? Desfrutar aí do futebol aí do atacante aí, que faz muita diferença pro Gigante da Colina, né? Muita coisa acontecendo, então vocês não podem perder nada. Se inscreva no canal, tá bom? Para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece. Também dê o like, né? Afinal, se ficaram aqui até o final é porque o vídeo interessou, foi bacana. E até um próximo vídeo aí, rapaziada. Valeu!